Ele acreditava no valor do trabalho honesto, mesmo quando o mundo o olhava com desprezo. Rafael, garçom em um restaurante elegante de Salvador, dedicava suas noites a servir com dignidade e suas madrugadas a estudar línguas, sonhando com um futuro melhor. Mas para Patrícia, sua esposa ambiciosa, aquilo não era suficiente. Cega pela vaidade e pela promessa de ascensão social, ela passou a enxergar no próprio chefe o reflexo de uma vida que julgava mais brilhante. E, sem perceber, destruiu o amor de quem sempre esteve ao seu lado. Humilhado, Rafael quase se deixou vencer pela dor. Quase, até que um gesto inesperado, um ato de coragem em meio ao desprezo, abriu caminho para uma reviravolta surpreendente. E foi então que uma mulher desconhecida enxergou nele o que Patrícia jamais soube valorizar: caráter, lealdade e a verdadeira essência de um homem. O destino estava prestes a mudar, e ninguém sairia ileso dessa história. Rafael Nogueira tinha mãos de quem aprendeu o peso e o cuidado da vida muito cedo. Era assim que os clientes do Maré Alta, restaurante voltado para turistas na orla de Meireles, costumavam descrevê-lo quando comentavam entre si: aquele garçom de sorriso calmo e olhar atento. Usava colete azul marinho, camisa sempre impecável e um lenço discreto no bolso. Caminhava entre mesas de madeira clara, como quem dança num salão. Passos firmes, corpo ereto, a bandeja equilibrada sem esforço. Se o vento da beira-mar soprava mais forte, ele ajustava as taças com um gesto quase pianista. Se o sol se despedia, ele acendia as velas das mesas com o cuidado de quem protege um segredo. Rafael tinha pouco mais de 35 anos. Falava frases em inglês e espanhol, com um sotaque que aprendia sozinho, praticando à noite, no intervalo entre lavar a louça e estender o uniforme no varal. Tinha um caderno de capa gasta, onde anotava expressões que ouvia no salão. Agradecimentos de argentinos, encantos de italianos, elogios de franceses perdidos no calor de Fortaleza. Debaixo das anotações riscava sonhos: juntar dinheiro, fazer um curso de hospitalidade, quem sabe um dia se tornar maître. Não era ambição de grandeza, era desejo de continuidade. Para ele, a elegância não morava no preço do prato, mas na forma de servir. A cidade o abraçava a cada manhã. Fortaleza se abria com cheiro de mar e tapioca, tostando nas chaleiras das barracas. Jangadas voltavam com redes preguiçosas e o calçadão se enchia de gente correndo, vendendo castanha, tocando violão. Rafael gostava de chegar cedo ao Maré Alta e abrir as janelas amplas que deixavam ver a linha do horizonte. Passava pano no balcão, conferia talheres, alinhava cadeiras. O chefe de sala, um cearense de fala baixa chamado Almir, costumava dizer: "O salão é um palco, Rafa. Quem entra tem que sentir que chegou ao lugar certo." Rafael assentia em silêncio. Sabia, no fundo, que também ele precisava sentir que estava no lugar certo. Em casa, entretanto, o cenário tinha outra luz. Patrícia, sua esposa, trabalhava numa consultoria do setor imobiliário corporativo. Usava saltos altos que anunciavam sua chegada e roupas que marcavam sua silhueta com a precisão das metas que se impunha. Patrícia gostava da cidade pela promessa de ascensão, das fotos na varanda com a orla ao fundo, dos jantares em lugares onde as pessoas se reconheciam pelos sobrenomes. Com o tempo, o olhar dela para Rafael mudou. Antes, era um olhar que reparava na gentileza. Depois, passou a medir a falta de título, a ausência de status. "Tu és bom no que fazes, Rafa", dizia ela, enquanto tirava os brincos na frente do espelho. "Mas não dá para viver de bom coração. A gente precisa pensar grande." Ele respirava fundo. Tinha vergonha de admitir que pensar grande, para ele, era conseguir pagar as contas sem falhar, enviar uma ajuda para a mãe no interior, comprar um ventilador mais silencioso para o quarto. Respondia com o mesmo jeito manso que usava no salão.
Pensar grande também é não deixar ninguém sair daqui sem se sentir cuidado. Patrícia sorria de canto, impaciente, como quem fecha uma gaveta. Com o tempo, os diálogos minguaram e foram se transformando em recados. O horário do jantar, a conta de energia, a festa da empresa e, nas entrelinhas, a comparação constante com outras vidas. No Maré Alta, as noites de movimento eram um espetáculo coreografado. Os turistas fotografavam o pôr do sol, tingindo o mar de laranja. Os músicos tocavam forró com sanfona e zabumba, e a cozinha exalava o perfume de peixe ao molho de castanha de caju e camarões salteados na manteiga de garrafa. Rafael circulava oferecendo água gelada, sugerindo a moqueca da casa, explicando que a pimenta vinha de leve, só para acordar a língua. Quando atendia estrangeiros, seu rosto se iluminava. Good evening, welcome. Buenas noches, bem-vindos. Alguns clientes riam, outros aplaudiam a tentativa. O que ele queria de verdade era que a experiência fosse memorável. Almir observava. O chefe de sala conhecia todos os códigos do jogo. Quem pagava caro e queria ser visto. Quem pagava menos e queria ser bem tratado. Quem parecia não saber o que fazer com o cardápio e precisava de um guia. Rafael tinha o raro talento de perceber cada um desses desejos invisíveis. Quando uma senhora espanhola veio jantar sozinha, ele trouxe meia porção de sobremesa, para não ser demais, e um pouco de goiabada com queijo coalho, um carinho da cozinha. Quando uma família de paulistas se atrapalhou com o caranguejo, ele ensinou a quebrar as patinhas com jeito, sem ruído, como se compartilhasse uma herança. Nesse mesmo tempo de bonança silenciosa, Patrícia começou a chegar mais tarde. Alegava reuniões, eventos de networking, viagens curtas a São Paulo para ver clientes. Chegava com perfumes diferentes e uma energia que não desembarcava em casa. Olhava para o uniforme de Rafael pendurado no encosto da cadeira, como quem observa a cortina de um teatro após o espetáculo, sem interesse, sem curiosidade. A gente vai ter um jantar importante, avisou ela numa noite, mexendo no celular. Meu chefe quer conhecer o Maré Alta. Fecha uma mesa numa área mais reservada. É uma oportunidade para mim. Rafael sentiu o coração se apertar e, ao mesmo tempo, um curioso orgulho pelo restaurante. O Maré Alta recebia, sim, gente de dinheiro. Era um lugar no meio do caminho. Não tinha a sisudez de um salão estrelado, mas também não era bar de esquina. Tinha boas cartas de vinho, atendimento atento e uma cozinha honesta. Funcionava para encontros de negócios em tom mais fortaleza, menos engessado. Consigo sim, respondeu. Falo com o Almir e deixo tudo certo. Ao desligar a luz da sala, ficou um instante parado observando a sombra que o ventilador desenhava no teto. Não sabia por quê, mas aquela mesa reservada tinha o peso de um presságio. Antes de dormir, abriu o caderno de capa gasta. Em vez de anotar uma nova frase em inglês, escreveu apenas uma linha, como se fosse um pedido. Que eu não me perca de mim mesmo. No dia seguinte, chegou ainda mais cedo ao Maré Alta. Conferiu toalhas, poliu talheres, calibrando cada detalhe. Pediu ao bar que separasse uma garrafa de vinho adequado ao peixe do dia. Combinou com a cozinha uma entrada de cortesia, uma adaptação do chefe, dadinhos de tapioca com melaço de rapadura e uma flor de sal no ponto. O salão amanheceu com a brisa úmida da praia e um cheiro de café recém-passado vindo do staff. Rafael espreguiçou os ombros, respirou fundo e sentiu que, pelo menos ali, tudo estava em seu lugar. Na hora do almoço, atendeu um casal de turistas argentinos que o fizeram praticar o espanhol com risos e agradecimentos. À tarde, ajudou a treinar um garçom novo, ensinando como equilibrar duas bandejas sem olhar para as mãos. Em cada gesto, tentava transmitir o que acreditava. Servir não era se diminuir, era aumentar o mundo do outro. Quando o céu começou a ganhar tons lilazes, Rafael conferiu pela última vez a mesa de Patrícia.
toalha sem vinco, talheres alinhados, taças translúcidas. Pediu à hostess para recebê-los com gentileza e os conduzir ao canto mais arejado, de onde se via o movimento do calçadão e a luz dos postes surgindo como fileiras de vagalumes. Já não havia como evitar a mistura de sentimentos. Queria que Patrícia se orgulhasse dele, mesmo que em silêncio. Queria que o chefe dela percebesse o cuidado do lugar, o cuidado dele e, acima de tudo, queria passar a noite sem feridas. A elegância, pensava, também era a arte de atravessar o que não se pode mudar com o máximo de dignidade possível. Antes do primeiro cliente da noite entrar, Almir aproximou-se e pousou uma mão no ombro dele. Vai dar tudo certo, Rafa. Faz do teu jeito. Rafael sorriu com gratidão. Pegou o bloco de notas, ajeitou o lenço no bolso do colete e foi ao encontro do salão que começava a ganhar vozes. O mar respirava perto, como um gigante calmo. E enquanto as velas eram acesas mesa a mesa, ele repetiu para si mesmo, como um mantra, que eu não me perca de mim. Quando a hostess anunciou a chegada de Patrícia e do convidado, Rafael endireitou a postura e caminhou em direção à entrada com o mesmo sorriso que oferecia a todos. Não sabia ainda que aquela noite marcaria a linha que separa o antes e o depois de uma vida. Patrícia chegou pontual, perfume seco de flores brancas marcando o ar, vestido de tecido firme que desenhava linhas sem doçura. Ao lado dela, o convidado, Marcelo Vasconcelos, diretor de uma incorporadora que havia fincado bandeira na aldeota e mirava à beira-mar. Terno claro, sorriso treinado, relógio que brilhava como uma pequena lâmina. A hostess os conduziu à mesa preparada por Rafael, perto da janela larga que deixava ver a fileira de coqueiros e o vai e vem do calçadão. Boa noite, disse Rafael, com a postura que aprendia a repetir como oração. Sejam muito bem-vindos ao Maré Alta. É um prazer recebê-los. Patrícia respondeu com um aceno curto, os olhos passando por ele como quem confere um item da lista. Marcelo estendeu a mão com simpatia calculada. Boa noite, meu amigo. Já nos falaram muito desse lugar. Dizem que vocês entendem de peixe. A gente tenta fazer jus ao mar, devolveu Rafael com um sorriso manso. Hoje o pargo está especial e a moqueca da casa saiu caprichada. Entregou a carta, comentou sobre os vinhos que harmonizavam com os pratos do dia, sugeriu um branco fresco que segura bem o calor. Anotou preferências com letra pequena, calibrando o ritmo da conversa para que se tornasse agradável. Quando se afastou, ouviu sem querer o riso baixo de Patrícia. Viu? Sussurrou ela, inclinando-se para Marcelo. O atendimento é ótimo. Meu marido trabalha aqui. Meu marido trabalha aqui. Não havia orgulho na frase. Havia constatação, uma etiqueta. Rafael respirou, atravessou o salão como quem rabisca um risco de giz no chão e decide que, por hora, não vai olhar para trás. A noite avançou em camadas. Gente chegava com os ombros tostados de sol. Estrangeiros pediam caipirinha com caju. Crianças batucavam nos copos como se descobrissem o ritmo da cidade. Rafael servia com a destreza de sempre. Vinha, pousava, explicava, recolhia. Em inglês, recomendou o camarão com purê de gerimum a um casal de britânicos. Em espanhol, ofereceu pimenta apenas para acordar la língua a 2 chilenos curiosos. Almir cruzava o salão em diagonais discretas, coordenando entradas e saídas como maestro que conhece o fôlego de cada músico. Na mesa de Patrícia, o jogo tinha outra música. Marcelo contava histórias de empreendimentos como quem desenha maquetes no ar. Falava de mix de lojas, de torres multiuso, de metragem nobre. Patrícia ria em tempos certos, completava frases, tocava de leve o antebraço dele quando queria sublinhar ideias. De vez em quando, chamava Rafael com um dedo apenas erguido. Não um gesto de urgência, mas de propriedade. Traz mais vinho, pediu sem olhar. E 2 ostras da estação, por favor. Claro,
respondeu Rafael alinhando as taças. Posso sugerir também a farofa de banana com castanha de caju para acompanhar o peixe? É um carinho da casa. Marcelo sorriu, curioso. O garçom entende mesmo, hein? Ele é aplicado, cortou Patrícia, e havia na palavra o brilho de uma adaga embainhada. Rafael preferiu não ouvir. No bar, pediu a garrafa com calma, conferiu a temperatura, testou a rolha com a sensibilidade dos dedos. Enquanto o vinho descansava nas taças, notou, no balcão alto ao lado, uma mulher sozinha folheando um livro. Vestia uma blusa leve, calça de linho e sandálias baixas. Os cabelos presos num coque despretensioso deixavam escapar alguns fios que brincavam com a brisa. Havia nela um tipo de quietude que não era descuido, mas escolha. Quando Rafael passou, ela ergueu o olhar e ofereceu um sorriso breve, desses que reconhecem o esforço alheio. Ele sorriu de volta e seguiu. As ostras chegaram. A conversa na mesa de Patrícia ganhou tons mais íntimos. Marcelo elogiou o vestido, comentou de um evento em que seria ótimo te ter por perto. Patrícia encostou o queixo na mão, observou o mar como quem consulta um oráculo. Fortaleza está mudando, disse Marcelo, e quem se posiciona agora, cresce. Eu estou me posicionando, respondeu ela firme. Tenho entregado resultados. Rafael não podia, não devia, mas ouviu. A palavra resultados retiniu na cabeça como moeda caindo em gaveta. Depositou o prato principal com o mesmo cuidado de sempre. Marcelo agradeceu com um "Valeu, chefe". Patrícia não disse nada. O restaurante, nessa altura, era um tecido ruidoso e bonito. A sanfona no canto afinava um shot. O cheiro de alho, coentro e manteiga de garrafa fazia um rastro no ar. Uma criança de olhos grandes parou na frente do balcão para ver o barman sacudir a coqueteleira com os 2 braços. Rafael, no vai e vem, ajeitou um guardanapo, devolveu um bonequinho que caiu da mesa, pediu licença com o corpo inteiro para uma senhora passar. Entre tarefas, furtou um gole d'água e olhou de relance para a mulher do livro. Ela tinha mudado de posição, agora com os cotovelos na beira do balcão, olhando tudo com curiosidade limpa. A capa, Rafael percebeu, trazia o título Cartas do Sertão. Pensou em sua mãe, nas cartas que ele devia ter escrito e não escreveu. Quando o prato principal de Patrícia e Marcelo foi recolhido, veio a sobremesa. Pudim de leite com calda puxada no ponto certo e um cheesecake de caju que a cozinha fazia quando o fruto estava bonito. Marcelo elogiou sem economia. Patrícia inclinou a cabeça satisfeita, com a sobremesa, com a companhia, com a sensação de pertencer a um outro degrau. Rafael trouxe 2 cafés curtos. Excelente serviço, disse Marcelo, olhando para Rafael como quem concede selo de aprovação. Você é do ramo faz tempo? Desde novo, respondeu. Gosto do que faço. Patrícia entrou, rindo com pouco açúcar. O Rafael nasceu para isso. Tem um talento natural para servir. Para servir. Foi dito como sentença, não como virtude. O comentário pousou no peito de Rafael com o peso de uma pedra lisa. Não era a primeira vez que ouvia aquela entonação. Ainda assim, inclinou discretamente a cabeça e se afastou. No balcão, a mulher do livro observou a cena com a atenção de quem lê margens. Viu o rosto dele se fechar meio milímetro e em seguida se recompor. Quando ele passou, pediu um café. Um coado, se tiver, sem pressa, disse ela sorrindo. Gosto de ver o movimento. Tem, sim, respondeu Rafael. O da casa vem de um sítio de Guaramiranga, docinho por natureza. Enquanto a água caía em fio sobre o filtro, o restaurante viveu um daqueles instantes que juntam vários mundos. Um grupo de turistas franceses brindou alto. No canto, a sanfona puxou a anunciação, e metade do salão cantarolou em coro tímido. Um vendedor de castanha cruzou do lado de fora oferecendo saquinhos com um "Olha a castanha, freguesa". E, de repente, o vento trouxe o cheiro de chuva que sempre surpreende a orla mesmo em noites de céu claro. Fortaleza, pensou Rafael, era isso. Sal, açúcar
e trovão, tudo ao mesmo tempo. Entregou o café à mulher. Obrigada, disse ela. É bonito ver alguém fazer o que faz com esse cuidado. Rafael sorriu, sem saber onde apoiar as mãos. A gente tenta. Consegue, ela devolveu, simples, e voltou ao livro. Marcelo pediu a conta. Rafael trouxe numa pasta discreta, explicou os itens com a calma que espanta dúvidas. Marcelo pagou com cartão preto e ainda deixou uma gorjeta generosa como quem performa benevolência. Levantaram-se. Patrícia ajustou o vestido, conferiu o batom no espelho da bolsa. Quando passaram por ele, ela tocou de leve o ombro de Rafael, como quem toca no encosto de uma cadeira. A mesa estava ótima, disse formal. Obrigada, eu que agradeço. Marcelo acrescentou. Se todo mundo trabalhasse assim, o Brasil ia para frente, hein? A gente vai empurrando, Rafael respondeu, sorrindo com os olhos cansados. Viu os dois se afastarem pelo corredor de saída, silhuetas recortadas pela luz amarela. A hostess abriu a porta. O vento mexeu o cabelo de Patrícia. Marcelo disse algo ao ouvido dela que a fez sorrir de um jeito que Rafael conhecia e temia. Ele ficou parado um segundo a mais do que devia, até ouvir o chamado de uma mesa no fundo. Voltou ao serviço. O mundo não gosta de lacunas, lembrava-se Almir de dizer, e Rafael aprendeu a preenchê-las. Na reta final da noite, quando as velas já eram brasinhas tímidas nas mesas e a cozinha baixava o fogo, a mulher do livro levantou-se. Passou pelo balcão, deixou o pagamento e uma nota escrita à mão no canto do recibo. Rafael só foi lê-la depois, já perto de fechar o caixa. Eram poucas palavras. O cuidado que você dá ao mundo volta. Não esquece disso. E uma assinatura. Isadora. Guardou o papel no bolso do colete como quem guarda vento bom num frasco. Do outro lado da cidade, imaginou, Patrícia devia estar num carro conversando sobre indicadores, metas, próximos passos. Ele não tinha como saber, mas a noite já tinha traçado uma linha invisível. Do lado de cá, o homem que serve. Do lado de lá, a mulher que escolhe sair da mesa com quem serve. Rafael apagou as últimas velas, fechou as janelas, escutou o rumor do mar mais alto na madrugada. No vestiário, desabotoou o colete, lavou o rosto, ficou olhando a si mesmo no espelho por alguns segundos. O uniforme secava na parede, a cidade respirava, e ele, exausto, tentou lembrar a frase que escrevera no caderno na véspera. Que eu não me perca de mim, repetiu baixinho. Depois sorriu sem saber porquê ao lembrar da caligrafia arredondada no recibo. O cuidado volta. Havia ali, naquele pequeno papel, uma promessa tão discreta quanto o café coado que perfumou a noite. Ele ainda não sabia, mas a promessa seria cobrada e cumprida, mais cedo do que imaginava. A madrugada ainda não havia se dissolvido quando Rafael atravessou a avenida Beira-Mar, rumo à pensão onde morava. O silêncio do corredor era quebrado apenas por um rádio baixo vindo do quarto de Dona Lourdes, a proprietária do lugar. No quarto simples, Rafael retirou o colete, pendurou-o no cabide e sentou-se na beira da cama. Os dedos roçaram o bolso onde ainda estava o bilhete de Isadora. Tirou-o com cuidado, como se fosse algo frágil demais para se rasgar com pressa. O cuidado que você dá ao mundo volta, leu em voz baixa, sentindo o eco da frase se espalhar dentro dele. Quantas vezes já ouvira palavras duras em silêncio? Quantas vezes engolira humilhações sem resposta? Talvez fosse esse pequeno pedaço de papel que naquela noite havia evitado que ele se perdesse no labirinto do ressentimento. No apartamento em Meireles, Patrícia não dormia. O relógio marcava quase 3 da manhã. Mas ela ainda estava sentada à mesa, os olhos fixos em uma taça de vinho esquecida pela metade. Marcelo tinha ido embora horas antes, deixando no ar o cheiro amadeirado do perfume caro. Patrícia encarava o vazio, como se procurasse nele justificativas para as próprias escolhas. Na cabeça, a cena da noite voltava em fragmentos.
Os olhares discretos de curiosidade que lançava para Marcelo, os toques calculados de braço, os elogios dele à sua perspicácia. Sentia-se validada, mas junto disso vinha a lembrança de Rafael, movendo-se entre mesas com dignidade silenciosa, servindo estrangeiros com a fluência de quem estudava sem que ninguém visse. Um incômodo que ela preferia empurrar para longe. Ele nasceu para servir, murmurou a si mesma, repetindo a frase que havia lançado como faca mais cedo. Mas, ao dizer em voz alta, a sentença não soava tão convincente. Nos dias seguintes, a rotina no restaurante continuou. Turistas seguiam chegando, encantados com a combinação de mar e cozinha. Rafael mantinha seu jeito de trabalhar, impecável, discreto, atencioso. O que mudava era o peso invisível que carregava no peito. Patrícia, cada vez mais ausente, buscava justificativas para permanecer horas fora de casa. Reuniões de networking, jantares de negócios, encontros em cafés sofisticados. Rafael notava os afastamentos. Não precisava de confissões. Os olhos dela já não o buscavam. As conversas eram cortadas, as críticas mais frequentes. Ele, no entanto, não a enfrentava. Escolhia o silêncio como escudo, ainda que esse silêncio fosse cortante. No meio dessa atmosfera, Isadora voltou ao restaurante. Não era coincidência. O Maré Alta ficava a algumas quadras de onde ela trabalhava como tradutora em uma agência de turismo, e ela gostava de observar os movimentos do lugar. Sentava-se, livro em mãos, e pedia sempre o mesmo café coado. "Boa noite, Rafael", disse ela no segundo encontro, com naturalidade de quem fala com um velho conhecido. "Boa noite, Isadora", ele respondeu, reconhecendo a caligrafia antes do rosto. "O café de sempre?" "O de sempre, mas, se tiver um minuto, me conte. Você sempre fala 3 línguas no mesmo turno?" Rafael riu pela primeira vez em dias. Explicou como aprendera inglês assistindo vídeos na internet, repetindo diálogos noite após noite, como o espanhol fluía das conversas com turistas argentinos que conhecia no calçadão. Não havia curso caro nem certificado, apenas esforço. "Impressionante", comentou ela com um genuíno respeito. "É raro ver alguém se dedicar assim, ainda mais quando ninguém está aplaudindo." Essas conversas breves começaram a se tornar a parte favorita das noites de Rafael. Não eram encontros longos, mas eram limpos, sem cobrança, sem julgamento. Ele falava pouco de si, mas o pouco que dizia era escutado de verdade. Enquanto isso, Patrícia avançava cada vez mais em direção a Marcelo. Ele, sagaz, percebia a fissura no casamento dela e explorava sem pudor. Convites para projetos conjuntos, mensagens fora de hora, promessas de um futuro próspero. Patrícia, cega de ambição, acreditava estar ascendendo, quando na verdade estava sendo usada como peça descartável em um jogo de conveniência. Rafael sabia, talvez não com detalhes, mas sabia. O corpo fala, os silêncios denunciam. Ainda assim, mantinha-se firme no restaurante, talvez porque ali, entre mesas e pratos, ele ainda se reconhecia. Foi numa noite de sexta-feira que tudo se intensificou. Um grupo de turistas italianos entrou animado, pedindo pratos típicos e tentando pronunciar palavras em português. Rafael os atendeu com paciência e até arriscou algumas frases em italiano que havia decorado. O salão inteiro pareceu sorrir junto quando os visitantes o aplaudiram. Patrícia estava lá, dessa vez acompanhada de amigas. Viu a cena, viu como estrangeiros respeitavam e admiravam o homem que ela desprezava em casa. Viu também Isadora no balcão, observando com aquele mesmo olhar sereno de incentivo. Foi demais para Patrícia. Ao sair, lançou a frase que marcaria uma ruptura. "Você até sabe se virar com eles, Rafael. Pena que isso não paga uma vida de verdade." Ele não respondeu. Apenas sustentou o olhar dela por um segundo mais longo. Um olhar que dizia: "Eu sei quem sou. Você ainda não sabe quem é."
e voltou ao trabalho. No sábado à noite, o restaurante fervilhava com turistas franceses que haviam acabado de desembarcar de um cruzeiro em Fortaleza. A brisa do mar entrava pelas portas abertas, trazendo o cheiro salgado que se misturava ao aroma de peixe fresco e especiarias nordestinas. Entre taças de vinho e pratos de frutos do mar, Rafael transitava com a mesma elegância de sempre, equilibrando bandejas como se fossem extensão natural de seus braços. Naquela noite, Isadora voltou, não apenas para um café, mas para jantar. Veio acompanhada de uma amiga, Clara, e juntas escolheram uma mesa discreta no canto do salão. Rafael, ao reconhecê-la, deixou escapar um sorriso leve. Não era comum para ele deixar transparecer emoções durante o serviço, mas a presença dela despertava algo diferente, um sentimento de ser visto além do uniforme. "Boa noite", disse ele, inclinando-se levemente. "É um prazer tê-las aqui." "Boa noite, Rafael", respondeu Isadora segura. "Hoje vou confiar totalmente nas suas recomendações." Ele descreveu o menu com paixão, como quem conhecia não apenas os ingredientes, mas as histórias por trás de cada prato. Falou do camarão na moranga, prato típico da região, e do peixe grelhado com molho de castanhas. Isadora o escutava atentamente, como se cada palavra fosse parte de um livro. Patrícia, por outro lado, não estava ali. Passava o fim de semana em uma viagem de negócios com Marcelo, um eufemismo que já não precisava mais de disfarces. Para Rafael, a ausência da esposa era um alívio silencioso. O lar havia se tornado um campo de batalhas frias, feito de silêncios, acusações veladas e olhares que pesavam mais que palavras. Após o jantar, quando o movimento diminuiu, Isadora aproveitou para puxar conversa. "Você já pensou em dar aulas de idiomas?" perguntou com curiosidade sincera. O jeito como explica é envolvente. Rafael sorriu, um sorriso tímido. "Já pensei, sim, mas nunca tive oportunidade. Trabalhar aqui toma quase todo o meu tempo." "Pois deveria", disse ela com convicção. "Pessoas como você inspiram." A frase ficou ecoando. Inspirar. Quantos anos fazia que ninguém lhe dizia isso? Patrícia jamais pronunciaria algo parecido. Para ela, ele era apenas o garçom. A noite seguiu. Rafael terminou o turno exausto, mas diferente. Havia uma chama reacendida dentro dele. Ao recolher as últimas mesas, o bilhete de Isadora voltou à memória, reforçado agora pelas palavras dela. Enquanto isso, Patrícia estava em um resort em Cumbuco, cercada de luxo e promessas vazias de Marcelo. Ele a fazia rir, mostrava projetos arquitetônicos em um tablet, pintava um futuro brilhante ao lado dele. Mas, em cada pausa, a sombra da insegurança surgia. Ela sabia que Marcelo via nela apenas mais uma conquista, não alguém a quem entregaria a vida. Ainda assim, escolhia acreditar na ilusão, rejeitando a simplicidade de Rafael em nome de um status que lhe parecia irresistível. Na semana seguinte, o contraste entre os dois mundos ficou ainda mais evidente. Rafael se viu ajudando turistas perdidos a se comunicarem, traduzindo frases rápidas e improvisando soluções. Foi elogiado pelo gerente, que até mencionou a possibilidade de uma promoção. Isadora presenciou a cena e sorriu de longe. Sabia que ali, diante dela, estava alguém que carregava um valor que muitos não enxergavam. Talvez porque o brilho verdadeiro não fizesse barulho. Naquela mesma noite, ao deixar o restaurante, Rafael caminhou até a praia deserta. O mar refletia a lua cheia e ele se permitiu sentar na areia, respirar fundo e pensar. A vida estava lhe oferecendo escolhas. Continuar vivendo sob a sombra do desprezo de Patrícia, ou acreditar que ainda havia espaço para recomeços. No fundo, Rafael não sabia o que o destino lhe reservava. Mas algo dentro dele sussurrava que a vida tinha começado a mudar e que essa mudança tinha a caligrafia firme e gentil de Isadora.
Patrícia, cada vez mais envolvida com Marcelo, começou a se afastar de Rafael de forma quase irreversível. Passava mais tempo fora de casa, alegando compromissos de networking ou viagens a trabalho. O marido, já acostumado às desculpas, não questionava. O silêncio entre os dois havia se tornado tão comum que qualquer palavra soaria deslocada. Naquela semana, ela voltou para casa tarde da noite, com um vestido de festa e perfume diferente. Rafael observou, mas não disse nada. Apenas desviou o olhar enquanto arrumava a mesa da cozinha, onde ainda havia sobras da janta que ele mesmo preparara. "Não espere por mim, Rafael. Minha vida não é mais essa rotina", disse Patrícia com desdém, largando a bolsa sobre a cadeira. Ele apenas respirou fundo. Não havia mais espaço para brigas. A distância entre eles era maior do que qualquer discussão. Enquanto isso, o restaurante vivia dias movimentados com a chegada de novos grupos de turistas europeus. Rafael se destacava cada vez mais pela habilidade de lidar com clientes estrangeiros. Recebia elogios constantes e até gorjetas generosas, fruto de sua dedicação em aprender frases em francês e inglês, mesmo que sozinho, estudando durante as madrugadas. Certa noite, Isadora assistiu a tudo com atenção. Sentada à mesa com seu laptop, ela não apenas observava o garçom elegante servindo pratos, mas também o homem que conseguia transformar cada cliente em alguém especial. Era como se Rafael tivesse o dom de enxergar as pessoas. Quando o movimento diminuiu, ela se aproximou discretamente. "Rafael, você já pensou em sair daqui?", perguntou, olhando-o com firmeza. "Digo, em buscar algo que realmente mostre quem você é." Ele riu de leve, quase amargo. "Não é tão simples." Patrícia parou, percebendo que falara demais. "Bom, minha esposa tem outros planos, outros sonhos. Eu fico no que é possível." Isadora não insistiu. Mas dentro dela crescia a convicção de que aquele homem merecia muito mais do que a vida o permitia viver até agora. No domingo, Rafael decidiu visitar a mãe em Aquirás, cidade próxima à Fortaleza. Dona Celeste, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, preparou peixe assado com macaxeira, prato típico da família. "Filho, eu não gosto de ver você assim", disse ela, após um silêncio carregado. "Seus olhos não brilham mais." "A vida é isso, mãe", respondeu Rafael, sem conseguir esconder a tristeza. "Nem sempre a gente escolhe os caminhos, mas você pode escolher não se deixar pisar." Ela apertou a mão do filho. "Lembra quando queria ser guia de turismo, falar idiomas e mostrar nossa cidade para o mundo? O Rafael sonhador ainda está aí." As palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu imaginar um futuro diferente. Na mesma noite, de volta à Fortaleza, Rafael cruzou com Isadora ao sair do restaurante. Ela estava sozinha, o vento balançando seus cabelos. "Aceita uma carona?", perguntou com naturalidade. Ele hesitou. Sempre evitava intimidades com clientes, mas havia algo na forma dela que transmitia confiança. "Aceito, obrigado", respondeu entrando no carro. No trajeto, conversaram sobre música, viagens e até sobre a infância. Foi nesse momento que Isadora percebeu a grandeza escondida naquele homem. Por trás do uniforme havia alguém de cultura, sensibilidade e coragem. Quando o carro parou em frente ao modesto prédio onde ele morava, Rafael a agradeceu com um sorriso sincero. "Obrigado, Isadora. Foi inesperado." Ela retribuiu o sorriso. "Às vezes, são os encontros inesperados que mudam tudo." Rafael entrou em casa, ainda com as palavras dela martelando em sua mente. Patrícia não estava, e no fundo, ele já não esperava que estivesse. Mas pela primeira vez em muito tempo, a ausência não lhe pesava tanto, porque havia algo novo em seu coração, a sensação de que, mesmo sem perceber, estava sendo visto.
Patrícia já não escondia seu desprezo pelo marido. As pequenas ironias se transformaram em ataques diretos. Quando amigos a convidavam para eventos sociais, ela fazia questão de ir sozinha. E quando perguntavam por Rafael, respondia com sarcasmo: "Ah, ele está ocupado servindo mesas? Alguém precisa pagar as contas, não é?" A cada palavra, uma ferida nova se abria em Rafael. Mas ele não reagia. Carregava a dor em silêncio, como se o respeito que ainda sentia por ela fosse maior do que o orgulho ferido. Numa noite de sexta-feira, Patrícia chegou em casa de madrugada, rindo alto ao telefone. Rafael, que a esperava na sala, perguntou calmamente: "Patrícia, você esteve com o Marcelo?" Ela parou, encarando-o com frieza. "E se eu estive? O que você pode me oferecer além desse uniforme de garçom e uma vida medíocre?" Foi como um golpe no peito. Rafael não discutiu, apenas levantou-se e foi para o quarto. Ali, sozinho, chorou pela primeira vez em muito tempo. Não de raiva, mas pela certeza de que o amor que sentira estava sendo jogado fora. Enquanto o casamento se despedaçava, Isadora se tornava uma presença cada vez mais constante em sua vida. Ela aparecia no restaurante com frequência, ora para jantar, ora apenas para tomar um café. Gostava de conversar com Rafael nos intervalos, ouvir suas histórias, compartilhar memórias de viagens. Numa dessas conversas, percebeu o olhar entristecido dele. "Você não merece carregar essa dor sozinho, Rafael", disse ela com delicadeza. Ele desviou o olhar, envergonhado. "Eu fiz promessas diante de Deus, Isadora. Não é fácil simplesmente desistir." Ela respeitou seu silêncio, mas dentro dela crescia a convicção de que estava diante de um homem bom demais para ser destruído pelo desprezo da própria esposa. Dias depois, o restaurante foi palco de uma noite inesperada. Patrícia apareceu ao lado de Marcelo, ocupando uma das mesas centrais. A cena parecia ter sido planejada para humilhar Rafael. Enquanto servia clientes próximos, ouviu as risadas dela, exageradas, provocativas. O olhar de Marcelo era de triunfo, como se exibisse um troféu. Rafael, no entanto, manteve a compostura. Caminhou até a mesa, cumprimentou os dois com educação e perguntou o que desejavam. Patrícia esperava vê-lo vacilar, talvez se descontrolar, mas encontrou apenas dignidade. "Um vinho branco e o prato da casa, por favor", disse Marcelo com deboche. "Pois não, senhor", respondeu Rafael firme antes de se retirar. O salão inteiro parecia atento à cena. E quando Rafael voltou com a bandeja equilibrada nas mãos, sua postura ereta e olhar sereno chamaram a atenção. Não havia ódio em seus gestos, apenas respeito por si mesmo. Isadora assistiu de longe, com o coração apertado. Naquele momento, teve a certeza. Patrícia podia humilhar, Marcelo podia rir, mas Rafael carregava uma nobreza que nenhum deles conseguiria destruir. E foi justamente essa nobreza que começou a despertar algo mais profundo entre ela e o garçom. Era noite de sábado e o restaurante estava lotado. Turistas estrangeiros e clientes habituais enchiam o salão com vozes em diferentes idiomas, taças tilintando e risadas espalhadas entre as mesas. Rafael, de uniforme impecável, circulava com a bandeja nas mãos, como sempre concentrado em cada detalhe. De repente, a porta principal se abriu e Patrícia entrou, de braços dados com Marcelo. Diferente da visita anterior, agora não havia mais disfarces. Os dois chegaram sorrindo alto, como se quisessem ser vistos. Patrícia usava um vestido chamativo, claramente escolhendo a dedo para aquela ocasião. O coração de Rafael disparou, mas seu rosto permaneceu inabalável. Ele respirou fundo e seguiu atendendo clientes, como se nada tivesse acontecido. Na mesa central, Marcelo ergueu a taça de vinho e fez questão de falar alto. "Ao futuro, porque o passado já não nos serve mais."
Alguns clientes olharam de soslaio e Patrícia riu exageradamente, lançando olhares em direção a Rafael. Era uma provocação clara. Isadora, sentada com amigas em uma mesa próxima, presenciava tudo. Seu semblante endureceu, não apenas pela crueldade da cena, mas pela injustiça de assistir um homem digno sendo humilhado diante de todos. Pouco tempo depois, o inevitável aconteceu. Um cliente desatento deixou cair uma garrafa que se espatifou no chão. Rafael foi até lá para limpar o local. Nesse momento, Marcelo, aproveitando o silêncio que se formou, falou em tom sarcástico. Patrícia, você realmente merece mais que isso. Olha só, um garçom esfregando o chão. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Rafael. Patrícia soltou uma risada curta, sem se importar. Mas Rafael não respondeu. Levantou-se, olhou diretamente para Marcelo e depois para Patrícia. Seu olhar não era de raiva, mas de decepção. Em seguida, virou-se e saiu discretamente para os fundos, deixando que outro colega assumisse a mesa. Foi nesse momento que Isadora se levantou. Caminhou até a mesa deles e, sem rodeios, disse: Sabe, Patrícia, um uniforme de garçom não diminui o valor de ninguém. Mas o que vocês acabaram de mostrar aqui diminui vocês diante de todos. Alguns clientes aplaudiram discretamente. Patrícia ficou sem palavras, surpresa com a ousadia. Marcelo tentou rir, mas o constrangimento era evidente. Isadora não esperou resposta. Caminhou em direção à saída, mas antes parou e olhou para os dois. Vocês podem humilhar um homem, mas nunca vão conseguir apagar a dignidade dele. No fundo do restaurante, Rafael assistia em silêncio, sem ser notado. Suas mãos tremiam, mas dentro dele algo diferente despertava. A vergonha começava a se transformar em coragem. Pela primeira vez, não se sentia sozinho. Na manhã seguinte ao episódio no restaurante, Rafael acordou com um peso diferente no peito. Não era mais apenas a dor da humilhação. Havia uma fagulha de algo novo, quase imperceptível, mas que lhe dava forças para se levantar. Ele se olhou no espelho do quarto pequeno, que alugava próximo ao restaurante. O uniforme estava dobrado sobre a cadeira, ainda com o cheiro do vinho que derramara na noite anterior. Por um instante, pensou em desistir, em largar tudo e sumir. Mas a lembrança da voz firme de Isadora ecoou em sua mente. Vocês podem humilhar um homem, mas nunca vão conseguir apagar a dignidade dele. Essas palavras haviam atravessado seu coração como uma ponte entre a dor e a esperança. No restaurante, os boatos da cena se espalharam rápido. Alguns colegas se afastaram ainda mais, com medo de se envolver. Outros discretamente cumprimentaram Rafael com olhares diferentes, talvez de respeito. Mas ele seguiu trabalhando em silêncio, sem confrontar ninguém. Isadora, por outro lado, não conseguia esquecer o que tinha visto. Em sua cabeça repetia a cena de Patrícia rindo às custas de Rafael. Algo nela se incomodava, como se tivesse a obrigação de fazer algo mais. Naquela mesma noite, procurou o gerente e deixou um bilhete simples, mas direto. Esse homem merece mais do que vocês permitem que ele mostre. Alguns dias depois, o destino voltou a unir os dois. Isadora apareceu no restaurante, desta vez sozinha. Não pediu a mesa mais elegante, nem fez questão de chamar atenção. Apenas se sentou discretamente e pediu um café. Rafael a reconheceu imediatamente e, com certo nervosismo, aproximou-se. Boa noite. Gostaria de algo mais além do café? Ela sorriu de leve. Só queria agradecer, não pelo café, mas por não ter perdido sua dignidade naquela noite. Rafael baixou os olhos constrangido. Não foi fácil, mas aprendi que a vergonha não era minha. Isadora assentiu, tocando a xícara entre as mãos. Você tem mais valor do que imagina. E sabe, às vezes a vida só espera que a gente acredite nisso. Aquela conversa, curta mas sincera, foi suficiente para plantar algo novo no coração de Rafael.
Pela primeira vez em meses, ele voltou para casa com a sensação de que talvez seu futuro não estivesse totalmente perdido. Enquanto Patrícia se afundava cada vez mais em aparências ao lado de Marcelo, Rafael começava a reconstruir silenciosamente uma nova versão de si mesmo. Uma versão que não buscava a aprovação externa, mas que desejava ser reconhecida pelo que realmente era. Um homem íntegro, digno e capaz. Era uma noite movimentada no restaurante. Um grupo de turistas estrangeiros havia reservado a ala principal e todos os garçons corriam de um lado para o outro tentando atender a demanda. Rafael, como sempre, manteve-se firme, discreto, mas atento a cada detalhe. De repente, um burburinho tomou conta do salão. Uma senhora tropeçara em uma das escadas próximas à entrada e caíra de maneira brusca, derrubando bolsas e compras pelo chão. O ambiente congelou por alguns segundos, enquanto clientes olhavam assustados e alguns funcionários hesitavam em agir, temendo se comprometer. Sem pensar duas vezes, Rafael deixou a bandeja de lado e correu até ela. "A senhora está bem?" perguntou em inglês hesitante, usando tudo o que havia aprendido em seus estudos noturnos. A idosa, ainda assustada, respondeu num sotaque pesado que havia torcido o tornozelo. Rafael a ajudou a se sentar em uma cadeira próxima, pedindo gelo e água aos colegas, que observavam incrédulos. Ele manteve a calma, comunicou-se com paciência, e em poucos minutos a mulher se acalmou, agradecendo repetidamente pela ajuda. Os turistas que a acompanhavam, visivelmente tocados, começaram a aplaudir. O salão inteiro, antes silencioso, encheu-se de palmas dirigidas a Rafael. Entre os presentes estava Isadora. Ela havia voltado ao restaurante para jantar com uma amiga e presenciara tudo. Seu olhar se encheu de orgulho, não apenas pela coragem de Rafael, mas pela naturalidade com que demonstrara cuidado e humanidade. No balcão, Patrícia e Marcelo também viram a cena. O rosto de Marcelo endureceu, percebendo que aquele simples garçom acabara de conquistar a admiração de todos. Patrícia, por sua vez, sentiu um misto de raiva e vergonha, como se sua própria decisão de desprezá-lo fosse agora exposta diante de todos. Depois que a senhora foi levada em segurança para um carro, Isadora se aproximou de Rafael sem esconder a admiração. "Você não só fala inglês, como também conseguiu controlar toda a situação. Foi incrível." Rafael deu de ombros, tímido. "Fiz apenas o que qualquer pessoa deveria fazer." "Ah, não, Rafael", insistiu ela, chamando-o pelo nome pela primeira vez. "Você fez mais. Você mostrou quem realmente é." Naquele instante, Rafael percebeu que, apesar de todo o sofrimento, sua dignidade e coragem estavam finalmente encontrando reconhecimento. O silêncio pesado que o cercava desde a humilhação começava a se transformar em algo maior. Era o início de uma virada que mudaria não apenas sua vida, mas também a forma como todos ao redor o enxergavam. O episódio no restaurante não demorou a se espalhar. No dia seguinte, as redes sociais já traziam pequenos vídeos gravados pelos turistas que presenciaram a cena de Rafael socorrendo a senhora estrangeira. A imagem do garçom que falava inglês, prestativo e corajoso, corria de celular em celular. A gerência do restaurante, pressionada pela repercussão positiva, não teve alternativa a não ser reconhecer o valor de Rafael. Marcelo, contrariado, foi chamado a prestar contas de sua postura arrogante. Patrícia, envergonhada, tentou se aproximar de Rafael para conversar, mas encontrou nele apenas um olhar sereno, sem espaço para ressentimento, mas também sem abertura para qualquer reconciliação. "Você me humilhou quando mais precisei", disse ele calmamente. "Hoje percebo que não era eu quem te envergonhava, mas sim o contrário." Essas palavras ecoaram no coração de Patrícia como um veredito. Ela se afastou em silêncio, levando consigo o peso da escolha que havia feito.
Dias depois, Isadora procurou Rafael. Trouxe uma proposta inesperada. Rafael, estou montando um espaço cultural aqui em Salvador. Um café-bistrô para receber turistas e moradores, com música, literatura e boa comida. Quero que você seja o gerente. Você fala outros idiomas, sabe lidar com pessoas e já provou que tem coragem e sensibilidade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela oferta parecia um sonho distante, mas agora estava ao alcance. Acha mesmo que eu sou capaz? Perguntou ele, quase sem acreditar. Tenho certeza, respondeu ela com firmeza. Alguns meses depois, o Café Aurora foi inaugurado no Pelourinho. As paredes coloridas, o cheiro de café fresco e o som de violões enchiam o ambiente de vida. Rafael, agora de terno simples e elegante, circulava entre as mesas com uma postura confiante, cumprimentando turistas em inglês e espanhol, orientando a equipe e recebendo cumprimentos calorosos. Isadora observava à distância, orgulhosa. Ela sabia que havia encontrado não apenas um parceiro de trabalho, mas alguém cujo caráter brilhava mais do que qualquer cargo poderia descrever. Entre eles, pouco a pouco, nasceu algo mais do que amizade. A cumplicidade transformou-se em carinho, e o carinho em um amor sereno e verdadeiro. Patrícia ouviu falar do sucesso do Café Aurora. Passou diante do local certa vez, mas não teve coragem de entrar. Ao ver Rafael sorrindo ao lado de Isadora, compreendeu que havia perdido não apenas um marido, mas um homem de valor que nunca soubera reconhecer. Marcelo, por sua vez, foi transferido discretamente para outra filial após reclamações de clientes e funcionários. Sua arrogância, antes sustentada por poder, agora era apenas um fardo. Rafael, no entanto, não guardava rancor. Sua vitória era silenciosa, feita de trabalho, dignidade e amor. E assim termina a história de Rafael e Isadora. Um garçom que foi humilhado por sua própria esposa, mas que encontrou redenção e amor verdadeiro ao lado de quem soube enxergar seu valor além do uniforme. Esta não é apenas uma narrativa sobre traição e recomeço, mas sobre coragem, dignidade e a força que surge quando alguém acredita em si mesmo. Quantas vezes você já julgou alguém pelo trabalho que exerce? E quantas oportunidades de felicidade podem estar escondidas em pessoas que o mundo insiste em desprezar? Você acabou de ouvir a história. Ela humilhou o marido por ser garçom, mas outra mulher enxergou nele o seu verdadeiro valor. Uma lição sobre respeito, escolhas e o poder transformador do amor. Inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias emocionantes como esta e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum próximo capítulo.